Bom dia, telespectadores ao redor do mundo. A Bíblia nos diz no livro de Amós 3:7 que certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Duas vezes, em 2001 e 2002, o Senhor revelou a crise alimentar, a inflação e também o aumento dos preços da gasolina, que afetaria tanto o país da França quanto o da Europa. O Senhor até revelou a razão latente desta crise. E o revelou ao seu apóstolo, servo Tony Silas. E agora, vários meses depois, as emissoras de televisão francesas estão confirmando que na França uma crise alimentar, a inflação e o aumento dos preços da gasolina não só acontecerá, mas já começou a afetar o povo francês e se espalhará por todo o mundo. Estas são as palavras do presidente da França, Emmanuel Macron. Atualmente, todos nós somos confrontados com o aumento dos preços e, neste exato momento, estamos enfrentando uma crise alimentar sem precedentes. Esperamos um aumento no preço dos alimentos em todos os países da União Europeia. Até mesmo o presidente Emmanuel Macron falou sobre isso no discurso que proferiu ontem. De facto, é verdade, porque isto terá um impacto sobre a capacidade da compra do povo francês. Isto é devido a uma alta inflação na zona da União Europeia. Aqui estamos falando de uma taxa de inflação que nunca foi visto desde o momento da introdução do euro como moeda. Neste exato momento estou empregado, mas não tenho nenhuma alavancagem financeira. Desde 3 meses não tenho conseguido receber meu próprio salário, apesar de ter trabalhado em tempo integral durante esses 3 meses. Tenho que contrair empréstimos para poder pagar as contas. Além disso, no final deste mês, serei obrigado a vender o meu próprio carro. Os preços da gasolina subirão a um nível que eu não sou mais capaz de pagar. Telespectadores, estes testemunhos apenas confirmam as palavras que o Senhor deu ao seu servo, apóstolo Tony Silas, que disse o seguinte: atualmente estou muito triste com o estado em que se encontra o corpo de Cristo. Estou falando com o corpo de Cristo. É quase como se a igreja não compreendesse os tempos em que estamos vivendo. Filhos de Deus e todos os servos de Deus. Estamos todos em uma profunda distração e não entendem o tempo em que estamos vivendo. Precisamos rezar pelo que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia, porque se não rezamos, arriscamos muitas consequências negativas que afetarão a Bélgica, a França, bem como toda a Europa. No ano passado, quando estive na França, eu disse a todos vocês que o Espírito de Deus me revelou que haverá uma poderosa crise financeira que chegará na Europa, mas que em França em particular serão afetadas por essa crise financeira 2 vezes mais do que outros países. Se não rezarmos, a economia francesa será desestabilizada. Por favor, segurem esta imagem e as palavras que estou dizendo agora mesmo, porque mais tarde serão usadas como confirmação. Deus está com raiva. Está zangado. Estou dizendo a todos vocês que Deus está com raiva. Ele também pode enviar sofrimento ao fim de disciplinar os seres humanos. Quando o povo de Israel estava se desviando, o Senhor enviou-lhes o sofrimento e os enviou à escravidão, porque eles virarão as costas para Deus. Sinto muito pena deste país, porque em breve a economia francesa será fortemente afetada. Por que tudo isto? Porque invocavam e adoravam a besta, o mal.
O presidente Emmanuel Macron confirmou o seguinte: eu já tive a oportunidade de dizer isto várias vezes. No entanto, a Ucrânia e a Rússia são grandes produtores de trigo. Por isso, hoje, estamos vivenciando o impacto da situação em curso naquele país. Estamos vendo o aumento dos preços dos alimentos e até mesmo o aumento dos preços em outras áreas. As fazendas também sofrem, porque dependem deste trigo para que possam alimentar seu gado. E como os preços estão subindo neste momento, poderemos até entrar em uma fase em que ficaremos sem estoque reserva. Mas, neste momento, estamos tentando retaliar. Todos nós somos confrontados com um aumento nos preços, mas o mais importante, estamos entrando em uma crise alimentar sem precedentes, porque outros países, como os países da África, também dependem muito da produção do trigo da Rússia e da Ucrânia para alimentar também sua população. A guerra na Ucrânia e as decisões tomadas pela Rússia são uma fonte direta para a crise alimentar que estamos enfrentando. Países como o Egito e similares estão enfrentando dificuldades quando se trata da aquisição de trigo para sua população. A dependência dos egípcios em relação ao fornecimento de trigo ucraniano é atualmente de 80%. A guerra entre a Ucrânia e a Rússia tornou impossível para o povo russo e ucraniano semear e cultivar trigo como normalmente faria. Isto está criando uma situação que será ainda pior para nós daqui 12, 18 meses. Esta situação vai criar uma crise alimentar, bem como situações humanitárias muito graves em certos países e até mesmo problemas políticos em vários dos países que eu declarei. O apóstolo Tony Silas diz o seguinte: você está invocando o mal. O que Deus vai fazer? Ele só anunciará as coisas futuras aos seus servos, para que eles possam anunciar essas coisas aos seus filhos. Seus servos podem avisar o povo de Deus, para que eles se preparem para as coisas que virão, para que os filhos de Deus não sejam afetados por essas coisas. Bem, outras pessoas podem não levar tudo isso a sério, mas estamos mesmo à porta desta crise. A manifestação desta crise é iminente. Se olharmos para os preços da gasolina e os preços do aquecimento também, tudo vai aumentar e isso será ainda pior. Na França, os preços do gás subirão para mais dos 2 euros por litro. Os automobilistas foram entrevistados em postos de gasolina e estão confirmando os preços da gasolina, o que parece ser o mais alto de todos os tempos. Uma automobilista testemunhou o seguinte: eu costumava encher o meu carro com 80 euros, mas neste caso posso ver que os preços da gasolina estão subindo e provavelmente vou acabar pagando cerca de 100 euros no mínimo. Este é aumento nos preços que está diretamente ligado ao conflito na Rússia e na Ucrânia. Só vai piorar. Teremos um aumento de pelo menos 8 a 10 centavos nos preços da gasolina por semana em cada posto de gasolina do país. Este é o caso do gás quando se trata de aquecimento de casas e cozinha. O diretor executivo da Engie disse o seguinte: se não recebermos mais gás da Rússia, poderíamos também pedir aos franceses que reduzissem seu consumo, como por exemplo quando se trata de aquecer suas casas. Se reduzíssemos o termostato em 1 grau pela duração de um ano, teríamos economizado o equivalente à produção de 2 reatores nucleares. O preço do pão subirá.
o preço da energia, do aluguel e da inflação, assim como o preço de recursos primários como o trigo, que representa os preços da nossa alimentação, também está subindo. Tudo isso afetará significativamente o poder de compra dos cidadãos franceses. Um homem de Deus, apóstolo Tony Silas, disse o seguinte: você verá que o preço do pão que você está comprando vai aumentar. Muitas coisas dobrarão ou triplicarão do preço, mas seus salários permanecerão os mesmos. Mas se vocês estiverem me ouvindo, serão poupados, porque não sou eu quem está falando, é o Espírito de Deus que está sobre mim que está falando. Portanto, se vocês escutaram minhas palavras, serão poupados desta crise. Glória a Deus pelo que acabamos de ouvir. Se a igreja for capaz de orar comigo por 1 minuto, vamos orar por favor de Deus por seu povo na Europa. Que o Senhor toque a sua mão da entidade que está segurando sua espada contra a Europa. Peçamos a Deus que toque a sua mão e que o povo de Deus seja coberto por Deus. Senhor, em meio de tua ira, lembra